Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. Dia 8 de janeiro de 2024, faz um ano que Brasília foi atacada. Os três poderes foram destruídos por vândalos. Tudo foi mostrado ao vivo pelas emissoras, sem que ninguém fizesse nada durante horas. Passado um ano, o que será que aprendemos? Será que corremos algum risco deste triste episódio se repetir? É possível analisar o que realmente estava por trás de toda aquela destruição? Bem, para falar sobre esses assuntos, a gente conversa agora com um especialista em segurança pública e coronel da reserva da PM no Distrito Federal, Leonardo Santana. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu, Leonardo? Sempre um prazer, Renata. Primeira pergunta, será que corremos o risco de vermos aquele cenário de guerra, aquela destruição toda novamente? Olha, Renata, a probabilidade é muito pequena, principalmente depois do alerta que todos tivemos no desdobrar de uma operação policial, no entendimento que se tem que ter acerca de quem realmente deveria participar daquele processo de proteção, quer seja as forças locais, quer seja as forças específicas de cada órgão. Então, falamos do Executivo, Palácio do Planalto, falamos também do Congresso Nacional, falamos do STF, cada um com a sua força de segurança ou pessoas prontas para dar aquela resposta ao confronto, enfim. Então, nesse instante, nós temos o que antes era uma possibilidade, o que acabou acontecendo, se desdobrando como algo que se tornou um marco, uma mancha no Distrito Federal, e isso faz com que, depois de todas essas reflexões, esses órgãos, essas pessoas, esses gestores públicos, eles já tenham uma nova postura, um novo comportamento, eliminando qualquer possibilidade disso voltar a acontecer. A gente pode dizer que o que ocorreu foi uma sucessão de erros? Nós temos uma sucessão de avaliações que poderiam ser muito melhor realizadas. Todas as vezes que nós temos uma operação nesse padrão, desse tamanho, com esse volume de pessoas, isso é legal que nós possamos informar. A gente está vendo aí as imagens, né? Essas tristes imagens. Sim, sim. Isso é legal que a gente informe para quem nos vê nesse momento. Deve ser feita uma avaliação muito criteriosa de todas as informações. É isso que vai determinar, Renata, que o nível de risco seja devidamente descrito e, a partir desse nível de risco, se tenha qual é o retorno, qual é a resposta que o Estado deve oferecer. Então, hoje, essa avaliação, ela deve, inclusive, contar com outros elementos que nós entendemos que, muito possivelmente, não estavam disponíveis naquele momento. Mas todos esses dados, todas essas informações, elas devem, sim, passar por um processo e tem que ser um processo que a gente caracteriza como um processo objetivo. Se a gente permitir que as pessoas que estão no comando, na gestão, tenham muita liberdade para determinar o que fazer, aí sim, nós teríamos, é claro, alguma chance disso voltar a acontecer. E a gente sabe que está sendo assinado um protocolo integrado de atuação, um protocolo que se repete, porque ele já existe desde 2016, 2017, para que essa subjetividade, para que essa possibilidade de uma análise ser feita de uma forma por um, de outra forma por outro, que isso não aconteça mais, fazendo com que algo efetivo possa realmente fazer parte do confronto quando nós tenhamos em um futuro, caso tenhamos, para esse tipo de agressor. Uhum. Inclusive, essa semana, a governadora em exercício, Celina Leão, né, já decretou que no dia 8 de janeiro, parte da esplanada vai estar fechada e teremos ali um efetivo de 2.000 policiais militares. Mas, como você falou, é pouco provável que isso aconteça novamente, até porque os erros cometidos... fez-se uma avaliação, né, do que deveria ter ocorrido. As pessoas, as forças de segurança certamente não esperavam que isso fosse acontecer, tanto que o número de policiais foi muito pequeno, policiais foram atacados. A gente vê algumas imagens ali muito pequenas de
policiais. Enfim, é uma coisa que ainda tem que ser muito avaliada. Passado um ano, eu não sei qual a conclusão que se chegou. Teve uma CPI na Câmara Legislativa, né? Outra CPI no Congresso Nacional também, né? Enfim, mas aí vai ter... E 2.000 pessoas foram presas, Sim. né? Com penas de até 17 anos. Sim. E continuam presas essas pessoas. Muitas delas ainda continuam presas. O que acontece? Eu vou pedir para o Neto soltar o primeiro clipe que a gente tem aí. Então, a gente tinha pessoas que estavam, em tese, pacificamente ali em frente ao QG. Ao QG do Exército. Ao QG do Exército, que eles diziam que eram senhores, senhoras, enfim, até eram mesmo, e ninguém imaginava que fosse chegar a essa proporção. Mas o que se imagina, o que a gente sabe? Que tinha cabeças pensantes por trás, que estavam manipulando, até acredito eu, essas pessoas, você que é especialista, você me corrija se eu estiver errado. Manipulando, estavam colocando até dinheiro, porque aquelas pessoas estavam ali com comida, enfim, com toda uma estrutura. E o que essas pessoas queriam, as cabeças pensantes, eram dar um golpe, era isso? O que nós temos ali é uma mescla de informações. Esses que supostamente não tinham qualquer intenção que fosse diferente de uma manifestação pública, acabaram se envolvendo no que passou a ser uma manifestação política. É claro que nós não podemos pegar aquelas senhorinhas, como alguns classificavam, pessoas que levavam famílias para lá. Nós não podemos dizer que elas eram participantes de um golpe. Pela idade, pelo tipo de atividade que exerciam, uma pessoa não ia levar os seus filhos, sua esposa, para realizar um ato que pudesse gerar qualquer risco para os seus próprios entes queridos ou para a sua própria saúde e integridade física diante da idade que essas pessoas possuíam. Mas nós tínhamos também todo aquele outro grupo que realmente manipulava, todo aquele outro grupo que realmente já aparelhava algumas das pessoas que estavam ali para o que iria acontecer. Tanto que as imagens nos mostram, por exemplo, artefatos, estilingues, peças, pessoas com mochilas e retirando dessas mochilas objetos já preparados para realizar, para promover aquela depredação, aquela destruição, aos moldes do que já havia acontecido em anos como 2013, 2012, e que só se classificavam os atores desse tipo de vandalismo em um outro lado político. Realmente não se esperaria que pessoas que estavam fazendo um ato democrático ou supostamente democrático há tanto tempo no QG do Exército estivessem se articulando na sua totalidade para promover toda aquela destruição, diferentemente de outros momentos e outras épocas que nós vimos. Mas tinham sim pessoas já preparadas, tinham sim pessoas que estavam articuladas para promover a destruição. As imagens, elas deixam muito claro que não dá para você, de repente, encontrar um bastão, uma barra de ferro que foi claramente trazida de algum outro lugar, em um dia como aquele para promover aquele nível de destruição. Ninguém chega com estilingue, ninguém chega com pedras e materiais esféricos de ferro para serem lançados pelo estilingue, de uma hora para outra entra numa loja e diz o seguinte: poxa, eu queria umas bolinhas de ferro, eu queria um estilingue para poder fazer essa depredação. Então, nós temos os dois grupos, aqueles que realmente estavam de boa fé, mas que acabaram ingressando em todo esse conjunto de pessoas que acabou sendo presa, e temos aqueles que já estavam politicamente aparelhados, operacionalmente aparelhados para promover aquela destruição. A grande dificuldade da justiça agora é separar quem é quem e mensurar, inclusive, a pena desses mais de 2.000 que foram presos, classificando o que cada um realizou dentro das suas características e dentro, inclusive, de algumas imagens que hoje já não estão mais disponíveis. Então, essa prova testemunhal, como nós chamamos, ela vai precisar ser muito bem realizada para que se coloque uma pena específica para cada um daqueles que pode ter participado diretamente dessa destruição. Verdade. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente espera.
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre um ano dos atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro de 2023. O nosso entrevistado é o especialista em segurança pública e coronel da reserva da PMDF, Leonardo Santana. Leonardo, nós falávamos aqui, né, das prisões, das pessoas que cometeram esses atos antidemocráticos, esses atos de vandalismo, essas cenas que a gente não quer nunca mais ver. 2.000 pessoas foram presas, mas acredito que as pessoas que pensaram e que de fato manipularam até aquelas pessoas e que estavam por trás, os mandantes, eles foram presos ou não? Muito possivelmente não. Muitos desses mandantes, dentro das investigações, é claro, eles vão ser descobertos, vão ser avaliados. E essa pergunta que você fez, Renata, ela é muito importante porque, em alguns instantes, nós pensamos do porquê de o Estado, do governo, precisarem de tecnologia, serem aparelhados, precisarem de uma relação muito boa com a justiça local, federal, para que coletem informações, para que façam investigações mais aprofundadas, para que tenham acesso a dados que normalmente seriam confundidos. Puxa, isso é uma espionagem, isso é uma violação de direitos, mas quando nós buscamos responsabilizar quem realmente estava por trás desses atos, é que nós verificamos a importância desse tipo de informação. Veja que logo no início de toda aquela busca do que realmente tinha acontecido, nós tivemos ali uma dúvida acerca do nível de gravidade desses atos. Nós tivemos um áudio que foi divulgado e ele se referia ao secretário de Segurança em exercício e que não demonstrava que aquela manifestação seria tão agressiva como foi. Então, veja que, mesmo que nós tivéssemos uma avaliação dos gestores de segurança pública, seria e é fundamental que outras instâncias do governo possam alimentar quem está no poder máximo de decisão para que tome decisões cirúrgicas. E aí a gente volta para detalhes como o afastamento de um governador de estado durante todo aquele período, decorrente de uma informação que supostamente chegou de forma equivocada para ele. Esses mandantes que hoje precisam ser responsabilizados, precisam ser encontrados e toda essa dificuldade. Então, é o momento de nós realmente avaliarmos o que deve estar na mão das pessoas que vão assessorar essas autoridades para que nós tenhamos resultados efetivos e realmente não tenhamos repetido na capital do Brasil um ato como esse. Mas, ao mesmo tempo, com certeza, eu concordo com você que houve, no mínimo, uma inocência, né? De que isso fosse chegar onde chegou, enfim, ninguém esperava isso. Mas aí foi encontrada também uma minuta, né? Que isso levou, inclusive, então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, à prisão. Não só isso também, né? Outras coisas. Ele não estava aqui, ele estava fora, enfim, mas foi uma sequência de ações que fizeram com que a justiça determinasse a prisão dele. E uma minuta, que essa minuta dá a entender que o governo que perdeu as eleições não teria aceitado, não aceitaria essa perda e queria dar um golpe, né? O que a gente sabe também dessa minuta? Eu estou perguntando para você porque você, claro. Enfim, você é especialista aí, você sabe de tudo. O que a gente sabe dessa minuta, enfim, até que ponto a gente sabe que realmente eles queriam dar um golpe, isso foi também uma tentativa de golpe, quer dizer, essas pessoas foram usadas também para essa tentativa de golpe? O que se observa, de novo, é que quanto maior a quantidade de dados, melhor vai ser a capacidade de decisão de quem está no topo daquela cadeia responsável, né, do grupo responsável por proteger a população e proteger também todos esses órgãos que nós vimos ser depredados. E aí, quando encontramos uma minuta como essa, a minuta
ela, junto com uma série de outros documentos, pode ter chegado ao, então, secretário de Segurança Pública em exercício e ele ter tomado algumas decisões. Então, é aí que se verifica. Essa decisão, depois daquela minuta ter chegado a ele, ela foi tomada ou não foi tomada? Pessoas foram responsabilizadas ou não foram responsabilizadas? Eu busquei quem trouxe aquela minuta ou foi simplesmente algo que já estava preparado para derrubar um governo democraticamente eleito? E aí a gente já chega em outras esferas. A gente já tem aspectos, né, geopolíticos envolvidos, porque a quebra desse processo democrático é algo extremamente grave, tanto aqui como em qualquer outro lugar do mundo. Então, quando eu tenho documentos como esse, eu tenho que ter uma medida que tenha sido tomada pela autoridade responsável. Outros atos que tenham sido colocados em prática, a gente volta na busca desses responsáveis. Então, ter o instrumento, ter o documento, ter uma minuta é apenas uma parte. Sim. Agora, o que foi feito a partir daquilo, ter pessoas aparelhadas para destruir toda aquela estrutura pública, isso é uma parte. Mas o que foi feito, que foi colocado em prática para reverter aquele ato? Inclusive, como você colocou no primeiro bloco, quanto tempo levou para que essas medidas, para que essa atuação mais específica pudesse, né, ter sido colocada em prática, até para evitar tudo o que aconteceu? Deixa eu ver se eu entendi. E é isso, acho que esse é o entendimento da justiça. Ter a minuta em si não é crime. Ter a minuta em si pode ser até um processo de investigação. Uhum. Olha, surgiu um documento, esse documento aqui é grave e nós temos que tomar uma medida em relação a esse documento. De onde ele veio, quem foi que gerou, o que é que foi feito, que investigação a gente coloca em prática para saber quem gerou isso aqui e que queria quebrar, tinha um interesse de quebrar a democracia no nosso país. Então, eu tenho um documento, tenho sim, mas o que foi feito pela autoridade responsável por tomar as decisões? Entendo. De alguma forma, esse ato, ele chegou até as autoridades, ou autoridades mesmo, aos políticos do governo passado? Isso foi ligado aos políticos do governo passado? Bom, isso é exatamente o que envolve essa investigação. Esse fio da meada, essa teia, essa operação reversa para saber de onde saiu o documento, quem teve acesso, que outras pessoas manipularam, para quem mais ele foi distribuído, havia outras cópias com outras pessoas. É isso que vai determinar se outros políticos, se outros gestores públicos, se outras autoridades envolvidas em tomar uma atitude realmente estão envolvidas nesse processo. Então, essa parte, todo esse processo reverso, toda essa construção, ela vai sim, Renata, determinar quem estava envolvido, o quanto estava envolvido, inclusive, qual é o nível de responsabilidade que essa pessoa tem que ter. E, em geral, a gente que é leigo, não sabe, é isso mesmo, quer dizer, a gente tem um ano aí que isso tudo aconteceu. Em geral, demora isso mesmo? Olha, quando você não tem efetividade nesse processo de investigação, e aí nós temos que falar de alguns elementos como imagens que desapareceram de órgãos públicos. Eu falo aí do Palácio do Planalto não ter acesso, não poder entregar imagens que digamos, demonstrariam responsabilidades específicas de uma ou outra pessoa. Então, isso faz parte dessa investigação. As imagens desapareceram. Muitas das imagens desapareceram. Isso faz parte da investigação e isso pode determinar mais ou menos tempo para que eu consiga trazer quem são os verdadeiros culpados pelo que ocorreu. Nós temos fatos como, por exemplo, um grupo que normalmente deveria estar a postos no Palácio do Planalto, esse grupo ter sido dispensado naquele dia para que pudesse responder a algum tipo de emergência, ou em casa ou no quartel de origem, uma tropa quem era o responsável? Do Exército. Quem era o responsável? Naquele momento, o representante da segurança do Palácio do Planalto. Então, esse grupo,
ele recebeu essa dispensa e não estava disponível para que houvesse um confronto mais rápido, mais célere e evitasse toda aquela depredação. Houve até um momento que depois foi divulgado, onde o comandante da tropa de choque chega lá, da tropa de choque já da Polícia Militar, chega naquele espaço, questiona o motivo pelo qual não está havendo um confronto entre a tropa que deveria estar lá, né? E aqueles manifestantes que destruíam todas as instalações e assume aquele espaço quase que entrando ali numa esfera briga... que não seria dele. E uma esfera que não seria dele. Ele quase entra numa briga contra o representante do Exército, que deveria ter tomado uma atitude naquele instante. Então, chega a tropa de choque da Polícia Militar, da Polícia Local, e toma aquele espaço e realiza aquele processo de extração de todos aqueles agressores que já estavam no nível de penetração, já estavam bastante tinham chegado até no andar presidencial, né? Exatamente, fazendo toda andar. aquela destruição que a gente consegue ver nas imagens. Uhum. Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre um ano dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Nosso entrevistado é especialista em segurança pública e coronel da reserva da PMDF, Leonardo Santana. Leonardo, em 2016, inclusive quando você era subsecretário de Segurança, isso. É isso aqui do Distrito Federal, vocês criaram um protocolo, inclusive para as grandes manifestações. Protocolo este colocando ou determinando que cada força de segurança, né, deve fazer em casos como estes. Sim, não só as forças de segurança, mas também outros grupos institucionais que tinham, sim, as suas responsabilidades. Então, o SLU, por exemplo, buscando toda aquela parte de limpeza, tirando pedra, madeira, barra de ferro, checando aqueles... Que poderia ser usado como armas, que poderiam ser usados como armas, checando aqueles latões de lixo, o departamento de trânsito envolvido em toda a parte de filtragem, polícia militar, civil, corpo de bombeiros, no caso do acontecimento de algum incêndio, e algumas pessoas viram até e se recordam daquele muro que foi construído, né, ali no meio, à altura, uma responsabilidade, inclusive, de percepção da instituição, né, muito grande, porque foi uma grande crítica, mas ao final foi algo preventivo e que funcionou, que deu certo. Então, àquela época já havia, sim, essa regulamentação, já havia a responsabilidade de cada um, tirando o que a gente chama, né, legalmente de discricionariedade. Ah, não, eu quero fazer uma coisa, eu acho que não está tão problemático assim, eu vou fazer do meu jeito. Você, não, olha, esse negócio, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, vamos colocar alguns pingos nos is aqui, enfim. Esse documento, ele tira essa discricionariedade, essa subjetividade. Ele diz exatamente o que cada um tem que fazer em uma atuação operacional ali na esplanada, e agora a gente revê um protocolo sendo assinado, esperando que ele tenha o mesmo nível de detalhamento ou até que seja melhor para que nós realmente não tenhamos atos como esse sendo repetidos. Ou seja, se isso fosse colocado em prática no ano passado, obviamente que não teria acontecido isso. Certamente, caso tivéssemos algum tipo de depredação, o risco seria menor, os danos seriam menores, inclusive para as próprias instituições e os seus representantes, alguns deles que hoje ainda estão presos, mesmo os que estavam lá na operação, alguns foram até feridos na operação. Temos ali gestores de topo, em especial da Polícia Militar, que encontram-se presos até hoje. Sério? Presos até hoje, com alguns detalhes que têm sido questionados, como, por exemplo, foram presos e os seus salários estão sendo interrompidos. Eles estão presos sem salário, né, por conta da responsabilidade que supostamente cabe a eles, e aí a Justiça está avaliando qual é o nível de responsabilidade de cada um, mas hoje nós temos esses gestores da Polícia Militar do Distrito Federal ainda sob a reclusão judicial. Sim. Então, o que teremos agora, no dia 8 de janeiro, é a esplanada parcialmente fechada, né? 2.000 policiais militares. Você acha que é um efetivo
importante, razoável? Diante do que nós sabemos que não vai mais acontecer, as pessoas que estavam ali com os ânimos inflamados àquela altura, muitos deles já arrefeceram, já estão mais tranquilos, ou seja, já não pensam mais nessa participação. Então, é algo simbólico, é algo que precisa ser feito. Nós estamos falando de uma mancha no Distrito Federal que ela precisa ser, em um primeiro momento, relembrada para que não se repita mais. Verdade. Contudo, o mais importante, que haja uma reflexão profunda do que cada órgão deve fazer, do que nós precisamos entregar para as pessoas mais importantes, que somos eu, você, que somos aqueles cidadãos que estão ali na ponta da linha, nossos parentes, filhos, netos, inclusive, somos nós e eles que devemos confiar nessas instituições. Nós não podemos nos lembrar de algo tão ruim que tenha acontecido para a nossa capital e logo depois verificarmos que medidas foram esquecidas, que nada foi realizado, que nada foi feito, que não houve nenhuma mudança, nenhuma modificação. Isso fere gravemente a capital do nosso país. Com certeza. Agradeço demais a sua participação aqui, viu? Sempre disposto, disponível para falar com a gente, prestar os esclarecimentos. Muito obrigada, de verdade. É um grande prazer. Todas as vezes que a gente tiver a oportunidade, vamos estar aqui para poder esclarecer a todos aqui na Bandeirantes. Maravilha, muito obrigada. E o Band Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode acompanhar nosso programa pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Muito obrigada pela sua companhia, aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.